Estamos na sede da Polygon, empresa júnior de expressão gráfica, e hoje a gente vai entender um pouquinho da sua história, funcionamento e execução dos seus projetos. Então eu tô aqui com a Poliana, que faz parte da equipe atual da Polygon, e o Emanuel, que é um ex-membro da Polygon, e hoje a gente vai conversar um pouquinho com eles sobre como que foi esse processo de criação da Polygon e como que a empresa júnior funciona dentro da faculdade. Então, Emanuel, como que foi esse processo de fundação, de surgimento da empresa júnior da Polygon? Desde que eu decidi trocar de curso, que eu fiz ciência da computação antes, eu fiz parte de empresa júnior lá. Então, foi uma experiência muito boa quando eu tive na época de ciência da computação. Aí, quando mudei para expressão gráfica, não tinha empresa júnior. Aí, como uma forma de retribuição ao movimento empresa júnior, eu achei legal vir para a expressão gráfica e ajudar a fundar a empresa júnior. Aí, na época, eu consegui conversar com o Eduardo e o Turcato, que eles tinham interesse, mas infelizmente eles, por causa de eles se formaram, aí eu acabei tocando para frente o projeto da Polygon. Mas foi mais ou menos assim que surgiu essa ideia de eu participei antes da empresa júnior e aqui na expressão gráfica eu decidi abrir a empresa júnior e ajudar os alunos que já tinham esse interesse. Entendi. Então você já tinha uma base do curso anterior, Isso. Depois veio e trouxe essa bagagem do que você tinha lá em ciência da computação para fundar a empresa aqui. E foi difícil para fundar? Teve muita burocracia, muito processo? Bastante burocracia. No Brasil, infelizmente, tem bastante burocracia mesmo para uma empresa júnior. E o desafio também foi convencer outros alunos a participar do projeto também. Então, esses foram os maiores desafios, convencer outros alunos a participar do projeto e a parte burocrática que tinha que correr atrás de advogado, contador também, para conseguir fazer a Polygon ter vida. Entendi. Porque eu não sei direito como funciona, eu não sou muito por dentro das empresas júnior, mas elas são ligadas ao UFPR, mas elas também são um órgão com CNPJ externo à faculdade, né? Sim. Então daí ela tem uma burocracia além com o UFPR e ainda tem fora. Sim, como ela faz parte, ela tem um CNPJ, mas ela tem um CNPJ especial, como é sem fins lucrativos, aí a gente tem que seguir todo o rito lá que as leis para abrir uma empresa. Então a gente teve até uma regulamentação especificando a empresa júnior também, projetos de lei. Então é algo que é novo, mas que está aos poucos tendo uma regulamentação também, assim, nessa parte de empresa júnior. E daí depois, essa parte da burocracia é maior assim no começo, mas depois eu imagino que depois que ocorreu atrás de todas essas coisas, fica mais tranquilo, depois é só manter ali e fazer as papeladas do dia a dia, né? Vida de empresa não tem vida fácil, na verdade, porque você passa de uma burocracia entra outra, que aí no caso você conseguiu o CNPJ, você conseguiu todo o trâmite burocrático da primeira parte, a segunda parte precisamos de clientes. Então, aí o próximo desafio é estar sempre correndo atrás de projetos para manter a empresa funcionando também. E como é que foi para conseguir esses primeiros clientes ali depois da fundação, quando vocês ainda não tinham clientela feita? Como é que vocês fizeram para conseguir isso? No começo a gente teve a dificuldade de conseguir os primeiros clientes, até que a gente começou fazendo rifa, professores nos ajudando também. Eu também ministrei alguns cursos dentro do curso ali de modelagem 3D básico para juntar um dinheiro, mas o primeiro projeto externo da Polygon foi quando eu fui num evento com as outras empresas
juniores, e a gente conheceu a Tetris, que é a empresa júnior de arquitetura da UTFPR. E lá a gente fechou um projeto de chaveiros comemorativos para eles. Mais ou menos, esse foi o nosso primeiro cliente oficial dentro da Polygon. Que legal, e daí vocês então se ajudaram entre as empresas para poder fazer esse primeiro cliente acontecer. E hoje, acho que a Poliana consegue falar um pouquinho de como que está hoje, se melhorou a clientela, se tem altos e baixos, como é que funciona hoje mais ou menos isso? É legal perceber essa relação com a Tetris, porque até hoje os nossos principais clientes são empresas juniores, e então eles sempre estão em contato com a gente, até por conta do movimento. A gente está aproveitando muito as mídias para tentar divulgar os nossos serviços e atrair mais clientes mesmo. Entendi. E daí vocês têm Instagram, Facebook, TikTok da Polygon. Até porque acho que não são muitas empresas que têm essa questão da impressão 3D, né? Uma coisa meio exclusiva ali que você pode modelar o que você quiser, né? Isso. Então, aqui no âmbito da UFPR, a gente tem mais empresas que trabalham com a impressão 3D, mas eles acabam até tendo um foco diferente, mas ainda assim a gente consegue ter essa concorrência, ter essa clientela. Então, apesar de ter outras, a gente consegue atender bem, porque a gente tem um foco bem amplo também, que apesar de trabalhar com a impressão 3D, a gente tem vários outros serviços, então a gente continua atraindo diversos clientes da mesma forma. Entendi. E você sabe me dizer mais ou menos qual foi o projeto mais difícil e desafiador de vocês hoje em dia? E depois a gente passa para o Emanuel para falar se ele lembra do dele mais difícil. Então, com certeza, o nosso atual foi um projeto recente que nós tivemos, que foram 57 peças impressas em resina UV, que foi um volume grande, então a gente teve que capacitar a equipe para entender a diferença desse processo, porque nós estávamos mais habituados com a impressão em PLA, então a gente precisou aprimorar as nossas habilidades com esse tipo de impressão e para poder entregar um trabalho com uma boa qualidade. Já na minha época, a gente começou com as modelagens para impressão também. Então, a modelagem que a gente pegou, que foi mais desafiadora, foi da Ecomp, que eles pediram para a gente fazer uns troféuzinhos de pinguim. Então, eles queriam dourado. Aí a gente consegue os filamentos já dourados, a gente pinta, a gente já tem os filamentos aqui. Aí a gente decidiu, não vamos gastar com outro filamento, vamos usar o que a gente tem, vamos comprar um spray próprio, e a gente fez uns troféus dourados para a Ecomp. Foi bem desafiador porque estava um pouco fora do escopo, porque eles queriam uma modelagem mais orgânica, era um pinguim bem fofinho assim, mas a gente tinha membros que era capaz de fazer essa modelagem, então deu super certo. E dentro desses trabalhos que vocês fizeram, assim, vocês já conseguiram chegar a trocar alguns contatos ali para a vida profissional, para o pessoal mesmo? Porque acho que nessas interações que vocês têm com as outras empresas, com os outros trabalhos, você que já está formado, né? A empresa júnior, às vezes, ela consegue te alavancar em alguns contatos, pelo currículo também. Isso te ajudou de alguma forma? Mas eu sou meio que eu vou aonde eu me sinto bem ali. Então, eu estou sempre correndo atrás de curso, tudo. Então, a parte que a empresa júnior me trouxe foi mais um conhecimento que não tão técnico assim, mas uma coisa mais de vivência entre pessoas, assim, gestão de grupo. Como eu fui presidente da Polygon, então eu tem certas habilidades ali que eu tive que aprender, que eu não aprenderia só assistindo um curso tutorial, assim. Hoje em dia, eu estou trabalhando na Hype Animation. Atualmente eu trabalho com layout 3D na série Vamos Brincar, da Turma da Mônica. Então, com certeza, ter passado pela experiência da Polygon aqui também na faculdade foi um suporte para chegar onde eu estou hoje também. E da Poliana, que ainda está no curso, você vê de alguma forma a empresa júnior já te ajudando ali nos contatos, na troca de ideias com outras empresas, com outros cursos, na questão do mercado de trabalho? Você já vê alguma base que a Polygon está te dando para isso? Eu consigo enxergar
enxergar isso sim. A gente tem muitos eventos dentro do movimento que a gente pode participar, então a gente indo nesses eventos a gente consegue ter contato com outros membros, com outras empresas e até a gente consegue trocar uma ideia sobre algo que está acontecendo aqui dentro e eu acho que isso vai impactando também a visão que a gente tem. Porque mesmo que eu não tenha um contato direto com eles e outros membros estejam dentro desse evento, eles podem trazer isso para dentro da empresa e eu posso enxergar aquilo e levar para outras experiências. E na opinião de vocês, qual que é o impacto que a empresa júnior causa e traz para a sociedade? Eu acredito que o impacto da empresa júnior, além de trazer a vivência para o estudante universitário, esse lado empresarial que nem todo no curso a gente vai ter essa vivência, ele vai preparar o estudante para a sociedade ali, para ingressar em outras empresas, além de poder criar parcerias também com a iniciativa fora da faculdade e também questões de as empresas se ajudarem a criar movimentos que possam impactar também diretamente a sociedade, criando eventos, coisas colaborativas. Vocês conseguem falar um pouquinho como que é a estrutura interna da equipe? Acho que dá para começar com a atual e depois comparar com a antiga. Atualmente nós somos divididos em 4 diretorias, sendo elas a presidência, o marketing, a diretoria de projetos e a de RH e financeiro. Cada uma dessas equipes tem seus projetos internos, mas quando é necessário, tem um projeto externo, todos se reúnem para desenvolver ele. Na minha época já era mais diferente porque tinha mais diretorias. Aí, além da presidência, projetos que tem atualmente, ainda também tinha o RH, o ADMFIM, qualidade e marketing. É legal ver que eles enxugaram que com o tempo os membros vão ver quais diretorias faz mais sentido permanecer ou não permanecer dentro da estrutura da empresa. Até porque algumas diretorias específicas elas já conseguem suprir tarefas que seriam de outras. Não precisa desmembrar isso, então ao longo do tempo foi reunindo e deixando mais simples a formação das diretorias. Quando eu estava na época lá para fundar a empresa júnior, a gente pega sempre um modelo já pronto, então lá já vinha com aquela estrutura, a gente só seguiu meio que uma cartilha, mas é normal as empresas com o tempo irem enxugando e vendo o que faz mais sentido para elas ali. E como que funciona o processo para entrar na Polygon? Dá para entrar pessoas de outro curso ou eles são só para alunos de expressão gráfica? Atualmente o nosso foco são os alunos de expressão gráfica, que é o que está previsto no nosso estatuto. Até tivemos pessoas de outros cursos com interesse, mas como é aquilo que o nosso estatuto estabelece, então a gente segue ele. E quanto ao processo, a gente abre o processo seletivo, o pessoal passa por um processo assim, de entrevistas e dinâmicas. Caso seja aprovado, eles passam por um período de trainee, que é semelhante ao período de experiência das empresas convencionais. E ali, nesse período, ele faz uma rotação por todas as equipes para entender o que ele prefere fazer, o que ele gosta de trabalhar e tem interesse em seguir atuando. E caso ele seja aprovado nesse período, ele se torna um membro efetivo da Polygon. Quanto a se tornar um diretor, qualquer um desses membros que sejam efetivos podem se tornar um diretor, presidente. Basta, no período de eleição, eles apresentarem a proposta e aí, caso sejam eleitos, eles se tornam presidentes ou diretores. Entendi. E era mais ou menos assim que funcionava na sua época? Sim, a estrutura basicamente da maioria das empresas júnior funciona assim. A entrada dos alunos para júnior basicamente que o estatuto estabelece ali, do curso que o estatuto da empresa júnior estabelece, tem a abertura de um processo seletivo. Desde o início a Polygon seguiu as etapas de
chamar os alunos passando por esses processos. Interessante que no período trainee, na nossa época, a gente, como não tinha portfólio, não tinha nada, a gente fazia projetos internos focados em atividades do curso, com o intuito de formar portfólio. Então, boa parte do primeiro portfólio que a Polygon conseguiu foi com os membros trainees da época montando, a gente estabelecendo atividades ali como se fossem clientes para eles apresentarem no período final de trainee. Legal. E isso é até... Se criar essa questão imaginária dá até uma motivação a mais. Isso é bem legal. Não sei se os trainees já entram nessa área direto fazendo projetos reais ou se eles também fazem algumas coisas que não são voltadas para o público externo, assim. Então, isso varia muito do processo seletivo. A gente adequa às necessidades e ao número de pessoas interessadas. Então, em alguns momentos a gente pode definir um briefing e passar para que eles façam, uma equipe determinada faça aquele projeto, ou então a gente pode fazer eles rotacionarem, como foi nesse ano, dentro das equipes atuais e mostrar para eles os projetos atuais, reais, que a gente tem aqui e inserir eles nisso, fazer com que eles participem desses projetos reais para que eles vejam se é aquilo mesmo que eles gostam e entendam como é o funcionamento de verdade da Polygon. E como é que é o dia a dia da equipe da Polygon? Como é que funciona ali a divisão de tarefas? Todo mundo passa sempre aqui na sede o tempo, ou dá para fazer coisas em casa? Como é que funciona isso? Nós temos uma carga horária fixa, onde os membros trabalham em suas respectivas equipes, tanto presencialmente quanto de forma remota, mas o que a gente costuma se reunir para fazer é uma reunião semanal, que geralmente é aqui na sede. Em casos raros, assim, a gente pode fazer de forma remota também, ou híbrido, para caso algum membro não possa vir até aqui, mas a gente tem uma tendência a se reunir aqui para discutir os assuntos que estão em pauta na empresa. E na sua época, você sabe dizer como é que funcionava mais ou menos o dia a dia? No começo era complicado, a gente não tinha sede, então a gente às vezes se reunia na frente da biblioteca com alguns membros, mas basicamente fazia tudo via internet. Juntava no Discord e tinha um servidor da Polygon onde a gente fazia as nossas atividades, tinha até um canal lá que a gente... Qual foi o que você fez durante o dia, para todo mundo saber o que estava fazendo, as atividades. Na época a gente não tinha sede, então a gente pegava uma sala que estava vazia. E também quando a gente conseguiu a sede, a gente tinha que ir para uma sala, porque chegou a ter quase 30 membros a Polygon. Nossa, era bastante. Então não dava para fazer reuniões aqui dentro da sede. Tirando o primeiro dia que a gente chegou aqui, todo mundo apertado mesmo, porque a gente estava comemorando ter a sede, mas a gente foi se adaptando aí com o tempo ali, com a sede, quando a gente conseguiu a sede, mas no começo era basicamente online e às vezes a gente se reunia na frente da biblioteca. E hoje em dia, quais são os serviços que a Polygon oferece? Nós realizamos atualmente projetos na área de identidade visual, modelagem e impressão 3D e layouts gráficos, tanto para pessoas físicas quanto para empresas. E na sua época tinha alguma diferença? Foi acrescentado, tirado alguma coisa? No começo o foco era mais impressão 3D, mas a gente era aberto para fazer maquete eletrônica, fazer outras coisas, mas aí demandava conhecer mais o mercado ali, tá nos lugares, mas no começo era só impressão 3D mesmo. Entendi, então a Polygon ao longo desses anos aí conseguiu expandir para fazer algumas coisas a mais, né? Então a gente vai encerrando por hoje. Eu queria agradecer a presença da Poliana e do Emanuel, a Poliana que ainda está fazendo o curso e o Emanuel que é egresso, por disporem um pouquinho do tempo deles para poder estar falando sobre a Polygon. Gente, muito obrigado por terem comparecido ao canal do Mídias. Eu que agradeço a oportunidade aqui de revisitar aqui o Politécnico. Agradecer também a oportunidade de trazer a Polygon para o canal de vocês, para mostrar um pouquinho do que nós somos, do que nós fazemos. Isso é muito importante para a gente, então a gente agradece muito. Lembrando que a gente presta serviço tanto para pessoas físicas quanto para empresas.
Então, caso você que esteja assistindo tenha interesse nos nossos serviços, na área de modelagem, impressão 3D, identidade visual, layouts gráficos, é só nos contatar. Nossos contatos vão estar na descrição do vídeo e com certeza vocês vão gostar muito de conhecer o nosso Instagram, porque tem muito conteúdo legal lá também.